Boas de Papo, um podcast de tatuadoras boas de papo. Esse podcast é um oferecimento da M Boa Tatu. Meu nome é Renata, eu sou tatuadora há 10 anos aqui em Belo Horizonte. E o meu estilo hoje em dia é um autoral, pela mistura de estilos que eu aprendi e desenvolvi ao longo dos anos. E hoje eu tento aplicar tudo isso no que eu faço. Eu sou a Bi, eu sou tatuadora aqui em BH também. Eu tatuo há 5 anos e meio, bem pouco menos ali que você. E eu trabalho com 4 estilos hoje. O blackwork gráfico, old school, ornamental e fine line. Não necessariamente nessa ordem. E eu sou body piercer também. Isso é muito doido. Você começou, foi sendo body piercer dentro do estúdio de tatuagem? Não. Eu comecei como tatuadora mesmo, no meu próprio estúdio. E aí, depois de um tempo, assim, a galera veio com a demanda ali, perguntando se eu furava e tal. Eu falei, vou fazer o curso pra ver. Porque até então eu não gostava de perfuração em si, sabe? Sim. E aí eu fiz o curso, acabei gostando, falei, não é que esse trem é legal mesmo? E aí comecei a gostar e tal, depois eu fiz outro curso e fui só me aprofundando mais, assim, nesse mundo. Hoje não é o meu principal foco, o piercing, né? Até porque gerir tudo ali, a tatuagem, desenho, piercing, foto de piercing. O pós do piercing também demanda mais do que da tatuagem. Exatamente. É totalmente diferente, velho. Nossa, é uma área que me surpreendeu muito e me acrescentou muito também na tatuagem. Principalmente em relação à biossegurança. Eu fui ver de biossegurança só quando eu comecei a fazer piercing. E eles não conversavam sobre esse assunto dentro da tatuagem, né? Exatamente. E aí eu fui me desenvolvendo ali com o piercing e, consequentemente, a tatuagem veio junto. Muito doido, porque eu comecei no piercing. Sério? Eu trabalhava aplicando piercing. E era secretária no estúdio de tatuagem. Eu gostava muito de piercing, a cara toda furada, e eu aprendi a fazer pra fazer em mim. Que loucura, E aí eu véio. comecei a aplicar, e aí um dono do estúdio me deu um curso pra eu conseguir avançar um pouco mais, comecei a trabalhar pra ele, e comprei meu material de tatuagem, tudo com o dinheiro do piercing, inclusive. Nossa. Foi tipo onde que eu comecei. E aí foi isso, na hora que eu comecei a querer desenvolver mais na tatuagem, o pós do piercing acho que começou a me tomar tempo. Exatamente, esse é o meu maior dilema. O meu maior dilema eu acho que hoje é esse, tipo assim, gerir a tatuagem e gerir o piercing junto. Porque eu não tenho um perfil separado pro piercing. Eu posto junto no meu perfil de tatuagem. Sim. Tipo assim, se eu fizesse um perfil separado, aí eu fico nesse dilema. Tipo assim, o quanto que eu vou ter que me dedicar pra esse outro perfil dar certo. Porque vão ser 2 empresas, né? Não vai ser Exatamente. a Bi que faz essas 2 funções. Exatamente. E aí eu fico nesse, tipo assim, o piercing hoje, pra mim, ele é um pouco mais distante. Tipo assim, aparecem os clientes e tal. Como eu só trabalho com titânio, então nem todo mundo que aparece eu fecho. É tipo a gente mais específica, o que é bom também, porque eu não tenho tanta dor de cabeça no pós. Sim. Então, o titânio, ele me dá essa segurança. Um pouco mais de segurança pra trabalhar. Exatamente. E aí, o público que vem já do titânio já é mais seleto. Tipo assim, eu não preciso ficar lá, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Tipo assim, eu uso a agulha americana, não uso catéter. Então, eu vim já dessa geração mais nova, que tá no piercing aí, que é mais... Porque é isso que eu tô falando. Tipo assim, antes da tatuagem se preocupar com a biossegurança, já tinha o safe piercing, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu sinto também que eu acho que eu vim com uma carga de biossegurança, porque não só fazia os piercing, como eu fazia a parte de limpeza do estúdio, esterilização do material. Nossa, isso tal, é então, tão complexo, né, velho? Fiz tantos anos isso que quando eu fui tatuar eu já sabia fazer essa parte. E é engraçado não, na verdade, é um pouco problemático, na verdade, trazer isso pra galera que não tem contato com isso da tatuagem. Lá no estúdio, por exemplo, tem muita gente nova na tatuagem. A maioria dos meninos que tatuam lá é tipo 20, 22, 23... Não que eu seja velha, né? Porque eu tenho 24. Mas assim, a gente é um pouco mais, né? A gente tem um pouco mais de desenvolvimento. Tá mais madura ali também, né? Exatamente. E aí trazer isso pro estúdio, na posição de mulher, de tatuadora e tudo mais, é um pouco mais difícil, sabe? Porque é trazer responsabilidade, né? Exatamente. E muitas pessoas não começam a tatuar pensando na responsabilidade que é você tá fazendo uma coisa ali na pele da pessoa que vai mexer na autoestima dela, que vai mexer na segurança dela. Exatamente. E para além disso, vai mexer na saúde dela, se você não for atenta ali diversas questões. Sim. Até hoje eu acho difícil esse assunto. Não é um assunto que dá pra você ficar levando pros estúdios. Ele é delicado, né, As pessoas às vezes se sentem ofendidas. Exatamente. E tal. Você vê, às vezes, discussão de tatuador com código anestésico, que não vai. Sim. Tipo assim. E aí vira uma rivalidade, em vez de todo mundo juntar ali e entender, né? Tipo assim, não, então vamos lá. O que pode e o que
que não pode? Por que não pode? Exatamente. O que acontece? Exatamente. Eu acho que isso faz muita diferença mesmo. E não tinha muita abertura nisso, né? A tatuagem mesmo, quando comecei no tradicional, porque era o que tinha também na época, tipo assim. Tem muito disso, né, velho? Tipo assim, como que a gente vai se moldando com o tempo e como que a gente se descobre também. Hoje você falou que você trabalha com arte Mais autoral e tal, você conversa ali com o cliente, tipo, como que é? Ai, tipo assim, eu hoje, a maior parte dos meus clientes é tipo de indicação. Então, muita gente que vem até mim sabe que eu sei fazer black work, que eu sei fazer tradicional, que eu sei fazer tatuagem colorida. E, tipo assim, eu acho que foi uma visão que começou recentemente, que eu comecei a ver alguns tatuadores que têm 20 anos de carreira e tal, e que a pessoa sabe fazer um monte de estilo diferente de uma forma, assim, incrível. Claro que eu acho que o aprendizado tá sempre constante, né? Porque, tipo assim, eu acho que eu tô foda num negócio que eu tô indo pra outro. Não, eu acho que eu gosto de estar sempre aprendendo, de estar experimentando, de descobrir uma coisa diferente. Eu sinto que a pessoa entra às vezes no meu Instagram e vai me procurar. Se ela quiser ver black work, ela vai me mandar um trampo de black work meu como referência. Se ela quiser um tradicional, ela vai pegar um trampo de tradicional lá. Se ela quiser que eu crie uma coisa completamente autoral e fala, Renata, eu confio 100% no seu trabalho. Tipo, mostra uma música e fala, cria aí algo dessa música pra mim. Tipo, não, e às vezes até, tipo assim, você viu uma que eu postei esses dias que é uma mulher com um monte de suculenta na cabeça, coloridão e tal? Não vi não. Depois você dá uma olhada lá, a menina só falou isso, eu quero uma mulher e uma suculenta. Sonhei com isso. E ela falou, eu quero fechar a coxa com isso. Tudo bem, assim, tá tudo certo, sabe? E aí é nessa parte que eu acho que é mais gostoso, porque eu posso ser experimentativa, eu coloco um traço mais grosso, mais tradicional, com um detalhe, com um traço mais fino, mais fine line. Exatamente. Coloco uma aplicação mais sólida de cor, mas também coloco uma mais suave, meio aquarelada, pra também dar um contraste legal. E aí, a mistura, literalmente, das técnicas que você adquiriu com todos esses anos, né, velho? Eu acho muito legal. Meu trabalho hoje, ele é um pouco voltado pra isso, mas também tem os trabalhos que se encaixam certinho ali em cada categoria, né, de desenho. E o que eu acho mais legal hoje, no meu estilo que eu tenho mais liberdade pra criar, é justamente o black work gráfico. O porquê do gráfico? Porque eu coloco muito abstrato, muito gráfico mesmo junto, sabe? Tipo, esse estilo aqui, que é bem isso, velho. Tipo assim, é pegar o desenho em si e trazer pro seu lado, velho. Sim. E é o que faz a diferença. E você começou por qual? Fine line. É mesmo? Comecei pelo nem Fine. Nem imagino. Comecei pelo Fine, que era o que a galera mais gostava ali na época. Muita frase, muita letrinha e tal. Mais comercial, né? Depois eu fui me desenvolvendo, sabe? Fui indo um pouco pro sketch também. Peguei essa fase do sketch ali, desenvolvi um pouco. Aí não curti tanto. Aí eu comecei mais pro pegar um pouco do black work. Sim. Fui indo, desenvolvendo, falei, gostei. Aqui eu consigo desembolar, tipo assim, qualquer coisa que eu pensasse, eu conseguia trazer pra esse estilo. Sim. Pra criar. Eu falei, acho que eu me achei aqui. Esse que eu acho que o mais interessante do black work, velho. Tradicional mesmo. Eu amo tradicional, minha tatuagem é quase tudo tradicional. Eu adoro fazer tradicional, mas ele é enrijecido, porque se você fizer uma coisinha fora daquilo dali, já deixa de ser tradicional. Já deixa de ser, exatamente. Quando eu comecei a estudar black work também foi nessa, foi porque eu tava me sentindo muito presa. E não que, tipo assim, tem gente que consegue sair, velho, eu conheço um monte de tatuador tradicional que consegue furar a bolha e continuar tradicional e fica perfeito. Sim. Eu consegui furar minha bolha melhor no black work, sabe? Exatamente. E aí, além disso tudo, o meu black work, ele foge um pouco do black work porque eu gosto de trabalhar com cores sólidas. Então, um detalhe ou outro ali no desenho, eu boto tipo um blocadão vermelho. Sim. Sabe? Ele tem um traço característico do black work, mas ele tem cor. E uma pegada tradicional também. O black work colorido. Tipo, qual o sentido? Mas é tipo isso também. Eu pego a minha tatuagem colorida, é tipo minha tatuagem que eu faria em black work e coloco pra cor. Exatamente. A não ser que eu vou fazer um tradicional, aí tem que ser tradicional. Aí essa pegada do old school e tudo mais, eu amo fazer old school. Todo mundo que vê meu trabalho old school elogia pra caramba o traço, a técnica e tudo mais. E aí eu fico assim, será que eu vou ficar só no old? Será que eu vou me esforçar aqui agora só pro old? Ou eu vou continuar trabalhando com essas outras técnicas? Eu acho que você devia continuar experimentativa mesmo, Fraga. Porque eu acho que é o que dá o gás pra gente ali. Tipo eu não acho que nem só isso. Eu acho que, tipo assim, eu comecei a pensar a gente como tatuador como artesão. Saca? E nem sempre a gente vai fazer o que é pra gente. Porque eu vejo muito esse movimento de tatuador que só faz tatuagem que ele tiver afim pro portfólio dele. Só que a gente tá lidando com a pele de outro ser humano. Exatamente. A gente tem que agradar aquele ser humano. É pra aquele ser humano sair feliz com aquilo. E daqui a 10 anos ele vai falar que escolha boa que eu fiz. Exatamente. E eu sinto que quanto mais eu consigo ampliar meu leque de
técnicas, melhor eu consigo fornecer isso pro cliente. Sim, velho. Isso é muito legal de pensar, principalmente agora que eu tô tentando voltar um pouco mais pra criação, pro desenho, Sim. que é difícil pra gente trabalhar essa parte. E eu fiquei justamente pensando nisso esses dias. O que eu posso fazer que não vai me desanimar? E também não vai fazer com que o meu perfil pare. Tipo assim, que as pessoas parem de me procurar. E aí eu fiquei nessa. Não sei o que eu faço. Porque é isso, velho. Ou eu quero muito fazer uma coisa e não vende. Porque o meu perfil, a galera que tá no meu perfil já tá acostumada a ver Um padrão ali. o tipo de trabalho que eu faço. E aí, sei lá. O meu Público não é tanto do old. Mas eu gosto muito do old. E aí, eu crio um perfil novo e essas coisas. Tipo assim, é difícil, né? Nesse momento eu tô até vivendo isso, porque agora que eu voltei a fazer algumas coisas com corpo, que eu fazia no tradicional, mas depois completamente parei. E agora eu tô voltando. E meu perfil tava bem darkzeiro, assim, e agora eu tô querendo fazer umas borboletas coloridas. Tá vendo? Como que a galera olha? Tipo assim, E, cara, até quando eu coloco um preço absurdamente baixo, eu acabo atingindo uma pessoa que é de fora, porque os meus clientes não estão esperando fazer aquilo, mesmo que esteja barato, não é uma coisa que atrai eles. Eles gostam de outros estilos. Eu também fico nessas, assim, fissurada pra poder tentar fazer um negócio diferente. E a gente até se frustra, né? Às vezes, tipo assim. Ai, velho, eu acho que nesse ponto eu ainda tenho uma vida de aprendiz, sabe? Quando eu tô nessas, assim, eu chamo alguém pra tatuar de graça. Tatua uma amiga minha. Tem e aí eu começo a movimentar. movimentar, saca? Tipo assim, você tatua, eu quero fazer borboletas. Aí você vai lá e chama uma amiga sua lá e em vez de chamar 3 pessoas, já mete 3 borboletas nela, faz 3 vídeos diferentes, posta lá e que dali já começa a atrair. Fala, tatua essa namorada, tatua todo mundo lá. Eu acho que a melhor forma de introduzir algo novo que a gente tem hoje é justamente isso. É tipo assim, é não cobrar, ou às vezes cobrar muito baixo, pra justamente trazer um portfólio, mostrar o resultado daquilo, pra aí sim a galera começar a ver. Porque você vender uma ideia de tatuagem é muito complicado. Não, inclusive mesmo a cor tendo voltando agora, eu tô tendo um pouco de dificuldade de quebrar o tabu que se criou em cima da cor. É difícil, né, velho? Eu dou sorte que essa minha aqui, ó, ela é bem viva. E ela já tem, tipo, uns 8 anos que eu fiz. Aí quem vê já... E aí eu falo, não, mas não é assim. A galera já vem falando, ah, não, porque cor desbota e tudo mais. Eu falo, não, olha só, essa aqui tem 8 anos que eu tenho. A pessoa, como assim? Aí, pá, explode a cabeça. Exatamente. Mesmo eu mostrando, eu mostro do meu corpo só tem esse braço aqui preto, o resto tudo colorido. E eu até mostrando assim, às vezes a pessoa às vezes ainda ficava no assim, mas a minha pele não é o mesmo tom que a sua e tal. Então foi que eu comecei a trazer diferentes tons de peles dentro daquele trabalho, comecei a postar o resultado no meu Instagram, que as pessoas começaram a gerar um pouco de confiança de se abrir pra cor. Sim, e é um tipo assim, olha, é possível, né? Exatamente. Tipo, ó, é possível fazer e ficar legal. Mas é isso, velho. Quase ninguém posta sobre tatuagens cicatrizadas coloridas. E principalmente tatuagens vermelhas cicatrizadas. Tipo, não, o processo de cicatrização em si. Não é muito falado, velho. Mas é isso, esses dias mesmo eu postei uma cliente minha postou um besourinho, um barbeirinho colorido que eu fiz no pulso dela, ela tem pele negra e tal, e independente do tom de pele, gente, a tatuagem, ela não fica igual do dia que você fez. Exatamente. E aí eu postei, teve gente que veio falando comigo, do tipo assim, eu só posto foto do dia que eu faço, depois que tá cicatrizada. Não, eu falei, cara, mas as pessoas têm que saber como é que a tatuagem fica. As pessoas precisam ver isso. Porque, e elas tipo, procuram por isso também, sabe? Não, exatamente. Teve um lançamento que eu fui fazer que a menina, ela queria ver tatuagens minhas cicatrizadas. E ela falou, eu quero muito tatuar com você, mas eu preciso ver. Falei, não, você vai ver. É isso. E aí comecei a mandar e tal, um monte pra ela. E ela, não, beleza, é isso que eu queria. Eu acho que tá mais que certo. Acho que o cliente tem que procurar isso mesmo, saca? Porque se o tatuador tem medo de mostrar o trampo dele cicatrizado, quer dizer que ele não tá entregando um bom resultado, né? Porque se o trabalho só fica bonito quando tirar a foto... E aí? de nada. Eu acho que, inclusive, eu sinto falta dessa parte real dentro da tatuagem. Porque você postar uma tatuagem editada, cheia de filtro, cheia de contraste, cheia de não sei o que, é muito fácil. Sim, eu quero ver essa tatuagem daqui a um mês. Depois que já soltar as casquinhas tudo, e depois como ela vai daqui estar? a 5 anos. Como ela vai estar, como o traço vai se manter, né? Faz muita diferença. Eu acho que talvez pra você também pode ter feito diferença pelo fato de você ter vindo do fine line e depois indo pra um pasto tradicional. Eu sinto que a gente tem um resultado um pouco mais agradável com o passar dos anos e a gente vai vendo ali no processo da cicatrização. E às vezes um negócio fica muito cinza e não sei o que, enquanto a outra parada fica ali pretinho, gritando e tal. Eu acho que é uma das coisas também que acaba ajudando a gente a definir também qual é o estilo que a gente faz. É verdade. Isso conta muito, velho. Teve um ponto que foi uma girada de chave pra mim, que foi justamente quando eu conheci o Aftercare da MBA. Antes eu indicava aquela Bepanthen, né?
Será que a gente pode falar de marca? Antes a gente falar que era lá de farmácia. A polêmica, então vamos lá. A gente fala aquela lá que todo mundo sabe que não é pra tatuagem, entendeu? E aí, eu tava começando a me desanimar muito, porque os trabalhos que eu fazia, ou de preto blocado, ou de fine line, desbotava. E aí eu ficava assim, véi, não é possível, tipo, eu uso a mesma coisa, a mesma técnica, a mesma agulha, a mesma marca, né, de agulha, a mesma agulha. E, tipo assim, tem pessoas que rolam, tem pessoas que desbotam. O que eu tô fazendo? O que tá rolando, velho? E aí eu comecei a usar o Aftercare. E aí eu vi que era pomada. E eu fiquei assim, que coisa, né, menina? Como que isso aqui, velho, pra te fazer entender, pode uma coisa tão simples fazer tanta diferença no nosso trabalho. E aí isso vai pra tudo. Desde, tipo, a tinta que a gente usa, sei lá, uma máquina nova que a gente tá testando, Sim. sabe? A gente troca de máquina. Aí até a gente entender como é que ela funciona, demora um tempo. Sim. E aí tem um trabalho que a gente fez com uma máquina nova que a gente ficou tipo assim, nossa, será? Funciona pra isso, mas talvez não funciona pra aquilo. Exatamente. Tipo, fui fazer um preto blocadão com essa máquina, não deu certo. Mas era isso que eu tava falando sobre você também não falar assim, vou fazer só um estilo. Eu acho que a tatuagem é experimentativa, porque o mercado tá evoluindo, cada vez aparece uma coisa diferente. Tem estilos hoje em dia que a galera faz porque tem, não dava pra fazer com bobina. Exatamente. Sabe? Pegando um pouco desse gancho de testar material e tudo mais, o que você vê de principal diferença, assim, de quando você começou na tatuagem pra agora, pra galera que tá começando? O principal, acho que foi, igual você falou, cosméticos. Não tinha cosmético pra tatuagem. Se você fosse fazer um trance, você misturava Monange com álcool. Nossa, eu não peguei essa época, graças. Quando eu era secretária e aplicava piercing, eu ajudei a soldar agulha. Olha isso. Pra ter um nível. Tá vendo? Eu sou Nutella. Mas ainda assim, quando eu comecei, tinha agulha, tinha tudo. Mas não tinha ainda cosmético de tatuagem. Era vaselina pra tudo. Eu lembro uma vez, a galera inventava umas coisas, às vezes, comprava gel de ultrassom e testava, ramamelis e pra testava. fazer o diluente, né? Que fazia com Listerine. Ficava testando um monte de coisa, cara. Tipo assim, a última vez que eu viajei mesmo, na Alemanha não tinha muitas marcas assim que fazia. A galera tava colocando stencil com Dettol. O que é isso? É tipo um pinsol. Nossa! É um antisséptico sinistrão. Que delícia! Tá tão cheio de banheiro assim. Olha, isso facilitaria tatuar perto de pé. Porque tem uns clientes que... Nossa! Tá vendo? É um ponto. Mas eu acho que a indústria ter começado, uma indústria de cosméticos de tatuagem foi, pelo menos o que eu peguei, né? Porque eu já tinha agulha e tudo. Foi o diferencial. Porque a tinta continua usando a mesma, a agulha continua usando na mesma. Agora, os cosméticos foi o que eu não tinha, que antes a gente tinha que se virar. E aí, às vezes, você mandava a pessoa, sei lá, passar um Bepantol, porque se fosse no verão e você falasse a pessoa passar um óleo de coco, ela ia queimar a tatuagem inteira. Reação alérgica, cara. O que mais tinha era reação alérgica de pós-cuidado. Quando você falar, às vezes, pra pessoa, não passa nada. Deixa seu aí. Corpo cuidar. Deixa que é melhor, não passa nada. Passa cuspe, mas não passa. Então, assim, o que eu percebi foi exatamente isso que você falou, inclusive do Aftercare também e tal. Os estudos que veio também junto com os cosméticos. Antigamente a pessoa saía do estúdio, passava 3 dias, passava protetor solar. Sim. Sabe? Então eu acho que os cosméticos trouxe um estudo mesmo aprofundado sobre a tatuagem, coisa que a galera da micropigmentação tem. De estrutura da pele, de tudo, e a galera da tatuagem não tinha. Não tem, né, velho? E agora tá começando a ter esse acesso. Eu acho que pra mim, assim, o que mais me deu, que eu senti, assim, foi justamente ter acesso a tanto conhecimento, sabe? Pra mim, a parte boa de ter começado há 5 anos atrás, não é muito tempo, é justamente ter esse acesso, porque quem me ensinou a tatuar, o cara que me ensinou, ele falava muito sobre essa dificuldade. Quando eu comecei, assim, não tinha tudo isso que vocês têm hoje, não tinha essa diferenciação de máquina, de agulha, de acesso ao conhecimento mesmo, sabe? E eu acho que isso me ajudou muito a me desenvolver muito rápido. Assim, eu sempre fui muito curiosa, mas o fato de estar tudo ali me ajudou muito, velho. Sim. E eu acho que pra galera que tá começando hoje, a tatuagem ela cresceu muito, né, de uns anos pra cá. É justamente esse fato de que a pessoa consegue se desenvolver tão rápido. Tem tatuadores hoje que tatuam 1 ano e já é, tipo assim,
muito bom. Sim. 6 meses, a pessoa consegue se desenvolver muito bem. Mas é essa que é a diferença, igual você tá falando. A galera que tá começando agora já tá começando com tudo isso, enquanto tem tatuadores antigos que não estão se abrindo. E às vezes, tipo assim, passa tanto tempo, a galera antiga não se toca. Que tem tanta coisa assim no mercado já, sabe? A Sim. pessoa esquece, tipo assim, ela se engessa ali e fala, não, passei tanta dificuldade pra aprender isso aqui, vou ficar. Coisa que deveria continuar, né? Igual você tava experimentando lá, vaselina e o que seja. Hoje em dia você pode experimentar FTCast tudo quanto é marca e ver, sei lá, qual que fica melhor. A pessoa às vezes prefere continuar sem evoluir, né? Porque eu acho que é isso. Pra mim foi impactante, foi isso. Essa evolução mesmo, que pra mim foi uma revolução na tatuagem. Não foi nem uma evolução. Sim, exatamente. Sabe? Pegou a tatuagem que era uma coisa ali que era completamente marginalizada pra virar uma coisa de status e falou, não é status então vamos fazer o negócio direito. Em relação a isso, eu não sei se você já parou pra pensar, mas teve uma época que eu pensei em como que surgiram vários estilos de tatuagem no decorrer dos anos, né? Sim. E de 10 anos pra cá, isso fez muita diferença. E aí eu fiquei pensando, tá, mas como? E aí eu pensei, a galera que tava super saturada em outras profissões veio pra tatu. E isso agregou muito conhecimento. Tipo, sei lá, vários arquitetos hoje tatuam, que exerceram a função antigamente e hoje são tatuadores. Sim. E trouxe o conhecimento dessa profissão pra tatuagem. Sim. Eu acho que isso fez com que a tatuagem sofresse literalmente essa tipo revolução. a Renan, né? A Renan é médica. Como assim, né, velho? Ela é médica e tatuadora e tudo. E é isso mesmo que fez a diferença, porque ela tem conhecimento muito maior mesmo sobre questões de saúde. Eu acho muito legal a galera que veio de outra área e acrescentou muito na tatuagem. Assim. Sim, que mudou mesmo, né? Tirou ele do... Eu acho que antigamente era muito fechado também, a galera não se abria muito a novidades. Tanto que é isso também, tem muita gente tatuador antigo que ainda não se abre a novidades. E antigamente também, o tatuador era desleixado, era tipo assim, um marginal, era tipo assim, você é tatuador, você não é nada, sabe? Mas não era só nisso não, às vezes até, tipo assim, eu comecei a ser cliente de tatuagem cedo, então assim, até quando você chegava no ambiente de tatuagem, muitas vezes as pessoas não te tratavam tão bem. Sim. Sabe? Era um negócio mais assim, mais grosso, um negócio mais rústico. Cara, minha primeira tatuagem, eu lembro que eu tava tão tensa assim que na hora que o cara terminou de traçar, ele falou que ia fumar, eu deixei o dinheiro em cima da mesa e vazei. Sério? Parei de andar, só quando eu cheguei em casa me senti segura. Sério? Que loucura! Tava tudo muito estranho, sabe aquela coisa que eu já não devia ter começado? Aí na hora que eu comecei, meu Deus, será que eu tinha que estar aqui? Fui fazer teste de HIV, de hepatite. Nossa, velho, olha só, como que é diferente, né? Nossa, e mudou assim, nossa, graças a Deus que essas coisas mudou, né, velho? Porque a tatuagem é uma coisa tão boa, né? Se for pra ser uma coisa prejudicial, é melhor não fazer. Exatamente. Eu acho que o que trouxe essa revolução trouxe a tatuagem ser uma coisa segura mesmo, sabe? Tipo assim, não ser só virou um adorno estético, sim, assim. Exatamente. Literalmente. Mexe com a autoestima, né, velho? E hoje em dia você pega de infinitos públicos diferentes, então não adianta você querer fornecer um negócio só pra um público, porque a pessoa que tá indo por questão de estética, ela também procura uma determinada estética ali. Todo mundo, né? Antes era só determinadas pessoas, hoje em dia a gente tatua qualquer tipo de pessoa entre 18 a 80 anos de idade. Que é isso, outro dia eu atendi uma senhora, eu achei incrível. Ela não tem, né? Não morreu, tadinha. Ela tem, acho que 72, alguma coisa assim, 74. E, velho, ela fez um leão aqui no braço. Eu achei incrível. Ela falou, Bia, eu quero fazer um leão, eu quero fazer um lobo e eu quero fazer uma libélula com a inicial dos meus filhos. Eu falei, vamos fazer. E aí ela fez o leão, fez o lobo aqui e fez as libélulas aqui no peito. Eu falei, gente, que incrível. E ainda fez piercing comigo. E mas você bota fé que foi essa revolução toda que abriu porta para esse público diferente Exatamente, também. Exatamente. Porque eu acho que a forma que o estúdio era antigamente, algumas pessoas poderiam até ficar meio... Acho que eu não vou estar querendo, não. Eu acho que não condiz muito com a minha personalidade. Mas que bom, né? Que essa galera mais antiga, assim, que elas estão vendo literalmente essa mudança que tá rolando no nosso meio. Ainda bem que tem empresas interessadas também pra entrar com um estudo, porque o que não é interessado pra medicina não é estudado. Então, é verdade. Sabe, nossa. A tatuagem é milenar, velho. Tatuagem é uma das primeiras profissões, ela é milenar e várias tribos, um monte de gente usa tatuagem. Sim. E nunca foi estudado sobre os efeitos, sobre nada. E aí na hora que você desenvolve um cosmético, que você vai estudar qual que é o impacto que dele vai gerar na pele do cliente, como que funciona a cicatrização, como que você vai fazer tal coisa. Como pode, né? É triste quando você vai preencher formulários e aí você tem que colocar a profissão e é outros. Não tem tatuador, tatuadora, não tem
outros. Nossa, é triste. Igual aquelas matérias lá, né? Que bate um carro, morre 2 pessoas e um tatuador. Exatamente isso. Ai, nossa, que destreza. Eu acho que a gente pode concluir, inclusive, que, tipo assim, foi toda essa evolução e revolução que aconteceu que também proporcionou a gente de chegar nos estilos que a gente tá. Sim. Porque, né, se a gente não tivesse todo esse apetrecho, tudo que a gente precisa para poder executar determinado estilo, a gente também nem ter conseguido se a gente tivesse tentado há 10 anos atrás. É verdade. Faz muito sentido, inclusive. E a gente não para pra pensar nessas coisas, né, velho? Então é isso, gente. A gente vai encerrar, né? Vai ficar pra próxima o restante dos assuntos, porque tem muita coisa pra falar ainda. Então, Cami, me fala um pouco de você, seu nome, quantos anos você tem de tatu e do seu estilo de trabalho, de onde surgiu, como é que foi, começou isso tudo. Meu nome é Camila, eu sou tatuadora aqui em Belo Horizonte há 18 anos, talvez um pouquinho mais que 18 anos. E apesar de já ter navegado em alguns estilos, eu não tenho um estilo definido, porque eu pego diferentes técnicas de diferentes estilos para fazer a construção dos desenhos dos meus clientes a partir de uma conversa que eu tenho prévia, que ao longo do episódio eu explico o porquê disso, mas que tem a ver com uma leitura minha e do próprio cliente sobre si e elementos visuais que vão combinar melhor com aquela pessoa. Por isso que atualmente eu não defino um estilo, e eu sigo mais por essa linha de interpretação, né? De usar de diferentes elementos gráficos para a criação do desenho. E você, Manuzita, qual é o seu caminho? Eu sou a Manu, sou tatuadora há 7 anos aqui em Belo Horizonte. Trabalho com realismo colorido. Venho trabalhando muito com sticker e bordado, que são 2 estilos novos que estão dando o que falar, assim, que tem efeitos realistas que parece que o adesivo está colado na pele e que o bordado está realmente costurado na pele. E também exploro outros estilos, como o full color e o retrato realista, que eu também gosto muito de fazer. Eu não vi falando, você tem quanto tempo de tatuagem? Tem 7 anos. Só para eu entender qual que é a nossa diferença geracional e de entrada mesmo na tatuagem. O que era, o que existia na minha época e qual que foi o momento que você pegou. Eu fiquei curiosa, assim, como é que foi que você começou para chegar onde você está hoje, com esse estilo mais voltado na leitura da pessoa e na sua visão da pessoa e da arte? Como que foi esse processo? O meu processo inicial, eu acho que vocês que entraram desses 7 anos para cá, talvez tenham pegado um pouquinho disso. A gente tinha nos estúdios, no passado, lá no tempo dos Incas, dos mais antigos. Na pré-história da tatuagem. A gente tinha álbuns, sketchbooks, que eu não sei, provavelmente você não pegou essa fase, que eram cadernos, né, de desenhos que desenhistas produziam desenhos específicos para estúdios de tatuagem, e aí liberava essa coleção, e tatuadores de qualquer lugar do mundo, nacional, internacional, compravam aqueles desenhos para deixar disponíveis nos seus estúdios. Então, essa questão da tatuagem autoral, autêntica, ela é mais recente no sentido de quando eu entrei para agora. Então, as pessoas tinham poucas pessoas que criavam desenhos, né? E como eu já era da área das artes, já era desenhista desde pequena, desde essa época eu já fazia alguns desenhos. Mas era muito mais comum a pessoa chegar no estúdio, folhear os sketchbooks e escolher um desenho. Uns catálogos, né? Exatamente, do que a pessoa apresentar a ideia para o artista poder criar. Então eu vim dessa época. Eu acredito até que essa questão de estilos, né, de trabalhos enquadrados dentro de estilos, foi o que deu margem para os estilos definidos dentro das convenções. Então, assim, os estilos eram muito pré-estabelecidos porque os desenhos disponíveis eram feitos dentro daqueles estilos que já existiam. A arte autoral, essa gama maior de possibilidades é mais recente na cena da tatuagem. E aí a gente tinha, né, o que era muito comum, o old school, tatuagens femininas, né? Ainda existia a categoria dentro das próprias convenções. Existia a categoria de tatuagem feminina, não sei como está hoje, porque eu acompanho muito pouco de convenção, mas era tudo muito pré-estabelecido, tatuagem em preto. Eu não lembro especificamente quais eram as categorias, tinham sites com representações dessas categorias, sabe, específicas. E aí, o pessoal da minha época tinha esse tipo de acesso, né? A gente tinha os sketchbooks, a pessoa chegava e escolhia. E eu acho que muito da minha
transição veio a partir dessa reviravolta que teve no cenário da tatuagem, que muitos artistas, muitos criativos de outras áreas começaram a entrar na tatuagem. E aí não fazia mais sentido terem desenhos pré-estabelecidos, desenhos prontos para aquela pessoa só executar a técnica de tatuar, sendo que muito criativo estava entrando na tatuagem. E as pessoas começaram a desenvolver seus desenhos autorais, que poderiam ou não encaixar dentro de um estilo ali já pré-determinado, e ao longo do tempo eles foram ampliando, e aí que surgiu a possibilidade de trabalhos mais autorais e mais próximos do cliente, partindo do repertório do artista que estava criando. Foi nesse momento que você decidiu fazer uma arte mais autoral também? Eu acho que não necessariamente decidi, mas que eu comecei a me sentir mais à vontade para fazer esse tipo de interpretação, porque eu me conecto muito com as histórias que chegam. Não necessariamente resolver aquilo dentro de um estilo, ou necessariamente já ter uma linha de produção específica, e isso é uma característica minha, né? Eu vejo que tem gente que tem trabalhos em plataformas diferentes, mas que conversam muito na linguagem, seja na pintura, na tatuagem, até na forma de escrever. Todos os trabalhos dessa pessoa conversam muito bem e, positivamente ou negativamente, dentro da minha interpretação, eu não tenho essa identidade específica. É uma coisa que eu quero aprofundar, porque eu acho que quando a gente consegue colocar um foco, você consegue desenvolver aquilo melhor, explorar ao máximo daquela técnica. Então é um processo que eu tenho me planejado para fazer há algum tempo, mas atualmente eu ainda tenho referências de diversas técnicas diferentes, mas eu faço essa leitura do cliente em que sentido? Eu tenho uma ficha de primeiro contato que eu sempre peço para a pessoa me contar um pouquinho da própria vida dela, de como que ela se vê ou como que ela gostaria de se enxergar, ao invés de só vir com um desenho, e depois eu peço referências visuais, que não necessariamente precisam ser de uma tatuagem, mas coisas que ela se identifica visualmente, para eu conseguir captar dentro disso tudo o que é a personalidade daquela pessoa. Porque eu acho que tem gente que às vezes dá um exemplo X. Eu quero tatuar uma homenagem para o meu filho, e aí a pessoa só digita homenagem para filhos, acha um monte de referência próxima entre si, as referências não necessariamente próxima à pessoa, mas é porque é aquilo que ela tem de conhecimento de tatuagem que representa filhos. E aí quando você sabe um pouquinho da história da pessoa, ou da história do filho, ou da história do que eles têm de relação em comum, para a gente captar, né, subjetivamente o que são elementos que podem representar aquilo, eu acho que a entrega do resultado final da tatuagem fica muito mais única. Não que a gente não possa fazer diversas tatuagens pela estética, ou que não tenham um sentido tão profundo, mas que é possível também seguir por esse caminho de interpretar a ideia da pessoa, interpretar a personalidade. Por exemplo, não tem como eu sugerir para uma pessoa que é totalmente introspectiva, que não gosta de chamar atenção para si, fechar um pescoço num desenho super chamativo, sendo que aquilo não tem nada a ver com a personalidade mesmo da pessoa. Sim. E como nem todo mundo tem conhecimento de como funciona o universo da tatuagem, não tem acesso ou até mesmo coragem, porque tem gente que é tímida para conversar com outras pessoas e prefere tatuar com alguém que seja do seu convívio próximo, porque está mais à vontade, mas não necessariamente a pessoa tem o estilo técnico que ela gostaria de representar. Eu acho que cabe a mim, na minha forma de atender, criar o ambiente para a pessoa conseguir se manifestar da forma mais clara possível, dentro do conhecimento dela, e aí o BO de resolver isso imageticamente é meu, sabe? Na questão da imagem e da interpretação do resultado final dentro daquilo que eu proponho e que também está dentro das linhas de trabalho. Eu também não faço de tudo, faço de muita coisa, mas não necessariamente de tudo. Dentro da minha linha de trabalho. Das técnicas de tatu que você conheceu ao longo desses anos, você vai lá e cria uma arte que tenha tanto a sua visão quanto a visão do cliente também. Exatamente. E traz essa personalidade junto ali, isso é muito lindo. Exatamente, para aquela imagem específica. Hoje em dia eu quero dar uma lapidada em questão de estilo para isso, para eu estudar tecnicamente alguns estilos mesmo, mais próximos daquilo que eu gosto de fazer, ou que eu tenho mais facilidade em desenvolver, e aí eu sei que eu vou entregar um resultado melhor, mas que não vai excluir essa outra parte também de usar as multi-técnicas. Eu caminho bem para esse lado, assim. Desde quando eu comecei a desenhar, eu sempre fui uma pessoa muito do realismo. Eu sempre gostei de falar, eu gosto mais de colorir do que de desenhar. Então eu sempre fui mais de representar as coisas como
como elas são, se eu for desenhar uma xícara, eu vou desenhar a xícara do jeito que ela Figurativo. do que inventar um modelo de xícara novo que ninguém nunca viu. Entendi. Entendeu? Meu lado criativo, assim, de criar um personagem é um pouco, eu vou falar subdesenvolvido, mas ele é um pouco menos ativo, sabe? Eu gosto muito da parte da observação, o desenho por observação. E eu sempre quis trazer isso pra tatu também. Então, desde quando eu comecei a tatuar, eu trouxe clientes pro estúdio que fossem já do realismo e sempre gostei de trabalhar cores. E eu também faço muito disso, de conversar com o cliente, ver qual é o contexto do cliente, ver o que o cliente conhece de tatuagem, porque às vezes também não só a personalidade do cliente vai interferir na arte que ele quer, mas às vezes o cliente não conhece até onde a tatuagem pode ir para ele poder representar aquela ideia. Exatamente. Então, eu faço um trabalho de ter uma conversa e um diálogo com o cliente para saber a ideia e às vezes eu já vou mentalizando a ideia complexa, mas para eu conseguir passar essa ideia para o cliente, antes eu tenho que mostrar para ele que aquilo é possível. Sim. Então eu separo várias referências de pessoas que fazem os estilos que eu tenho trabalhado para ter mesmo um portfólio, um catálogo que às vezes eu não fiz uma vaca realista, mas eu consigo mostrar para uma pessoa uma vaquinha realista ou um outro bicho realista desse tamanho que eu fiz ou que outra pessoa fez, só para ela ver que aquilo ali tem a possibilidade de virar uma tatuagem. Entende? Que às vezes as pessoas não conseguem entender que aquilo pode virar uma tatuagem, que um adesivo pode virar uma tatuagem, né? Exatamente. Então, assim, eu fui buscando sempre levar a minha técnica, assim. Comecei no realismo e no colorido, depois eu fui estudando formas de trazer o colorido de uma maneira ainda mais realista, igual eu fazia com lápis de cor. Aí eu comecei a evoluir para estudos de full color, só que eu ainda queria achar uma identidade, sabe? Eu queria achar algum estilozinho que fosse meu. E aí começou a surgir o mini realismo. Eu gostei muito, porque tinha uma possibilidade. Dava pra fazer uma Polaroid, um bichinho dentro de uma foto. Dava pra fazer um mini retrato de uma pessoa. Dava pra fazer uma cena, um personagem, de uma forma pequenininha, delicada. Pra mim, pra estudar, foi muito bacana. Mas eu ainda sentia que precisava de alguma Dava coisa... pra mais ali. Mais. Então, a gente estava conversando agora há pouco, né? Tem um conceito que chama Art Fusion, que ele envolve misturar vários conceitos de arte dentro de um estilo único ali, dentro de um resultado único da arte. Então, eu tô passando por cada um desses estilos que eu quero misturar primeiro e me especializando neles. Então, primeiro foi o mini realismo, preto e branco, mini realismo colorido. Aí, o sticker e o patch, que eu acho que agora eu já tô dominando muito melhor a técnica. E agora eu tô estudando um full color de tatuagem maior para conseguir trazer o realismo junto com o full color, junto com o sticker, junto com o cartoon e junto com o gráfico. Entendi. Todos de uma vez só. E esses estilos você tá escolhendo a partir de afinidade temática ou técnica? Olha, eu faço muito por afinidade temática, porque eu gosto de misturar as técnicas. Então, por exemplo, eu propus para um cliente meu, ele queria fazer uma coisa relacionada ao espaço. Um dos sonhos dele de criança era ser astronauta. E aí ele queria fazer um astronauta. Eu propus para ele um astronauta pequeno, num cenário colorido grande. Então já misturo o mini realismo com o full color e o sticker da NASA. Então já é um começo do Art Fusion ali, tem uma afinidade das temáticas, mas são estilos completamente diferentes colocados dentro de uma arte só. Aí eu tô tentando achar a minha personalidade no meio dessa baguncinha aí. E o que eu fico pensando, te vendo falar sobre o mini-realismo, por exemplo, do tanto que ter aprendido e explorado essa técnica, se eu fosse falar assim, ela faz sticker adesivo, parece uma coisa mais infantilizada. Mas é necessário conhecimento de muita técnica para representar fielmente isso no figurativo, por mais que a temática dê margem para uma interpretação de sentido, né, mais infantil, a técnica utilizada ali, ela precisa de muito estudo, porque você tem que representar o objeto com sua luz, sombra, fio. Sim. Eu já vi fazendo, gente, aqueles fiapinhos, a luz e sombra de cada voltinha de linha que está dando aquilo ali.
você precisa ter um conhecimento técnico muito aprofundado e muito explorado, né? E explorado no sentido de executar muitas vezes para poder chegar num resultado bacana, e não só no resultado na hora, saber o que esse resultado vai virar ao longo dos anos num corpo que é mutável, sabe? Sim, a tatuagem ela é uma arte que vai modificando, né? A pessoa emagrece e a tatuagem fica de um jeito, a pessoa engorda, fica de outro jeito, a pessoa envelhece, fica de um jeito. A pessoa machuca. Eu tive um cliente que caiu de moto e que deu um corte no meio da tatuagem, assim, e a gente teve que reconstruir aquele pedaço depois dentro da tatuagem, sabe? Cirurgia de abdominoplastia, gente que tinha e refez a cirurgia. Então, assim, a tatuagem ela é uma arte viva, que ela vai estar acompanhando tudo o que acontecer naquela tela que está sofrendo a ação do tempo, a ação de acidente, a ação de engravidar, sabe? Nossa, a ação tudo. O corpo muda, a tatuagem muda. Você falou agora há pouco sobre dominar, né, o mini-realismo, o quanto que é importante para fazer, por exemplo, a técnica do sticker. Uma coisa que eu falo muito no meu estúdio para os meus tatuadores é, para o tatuador é importante dominar todos os estilos, para aí sim você saber aonde você vai se especializar. Exato. Ter uma base ali, por mais que você não queira fazer um lettering, ter uma base de um lettering, mínimo de uma criação, de um freehand que você faria, você saber aquilo ali é importante para você executar depois um gráfico. Vai fazer uma letra, por mais que seja na impressora, beleza, mas você vai ter que saber o mínimo de lettering para você executar o trabalho com perfeição. Às vezes vai chegar alguém que vai te pedir uma coisinha, pontinho colorido só. Você precisa saber de pigmentação e hoje acho que tá perdendo isso. Não só na tatuagem, né? Não eu acho que tatuagem. Em várias áreas profissionais as pessoas estão se especializando tanto que se tiver uma pequena variação nessa especialização aqui, você não tem repertório para poder corrigir ou para poder ter um pensamento mais rápido, sabe? Porque a gente afunilou tanto, especializou, que isso aconteça alguma coisa nesse processo, a gente não tem a bagagem necessária e a agilidade para resolver aquilo. Eu entendo, a gente já falou sobre, né? Importante aprofundar para desenvolver melhor aquilo ali, mas nada vai competir com a base de ter o conhecimento básico. Eu falei isso em alguma conversa, acho que foi até com a Tatá, de dar uma pincelada em várias áreas, pincelada no sentido de aprender um pouco aqui realismo, porque aqui eu vou aprender sombra, né? Pigmentação de cor, aqui eu vou aprender combinação e cicatrização, sabe? Essas coisas vão te dar muita referência sobre cicatrização. Na hora, se por acaso for do interesse da pessoa criar um trabalho autoral, você vai ter bagagem ali para poder pegar um pouco conhecimento daqui, a partir disso eu consigo desenvolver um trabalho autoral. Não quero um trabalho 100% autoral no sentido de não encaixar nenhum estilo, mas quero fazer um old school, por exemplo. Você tem que ter base de pigmentação, você tem que ter base do que é um preenchimento colorido, você tem que ter base de sombra, o que você vai colocar em cima de uma cor, embaixo de uma cor, você tem que ter base de traço. Se do old school você vai pro neo-tradicional, sei lá, você precisa entender de linha grossa, linha fina, você precisa entender qual agulha usar, você precisa entender como diluir, se vai precisar diluir. Tanta coisa. Eu vi uma frase, daquelas frases polêmicas, assuntos polêmicos. Aí era o cara chegando falando: se só existisse máquina de bobina, não teria metade dos tatuadores que tem hoje. E joga aí, Manu, você que vai se virar com isso. Se só existisse máquina de bobina, não existiria metade. E essa questão da máquina de bobina, por exemplo, entra muito nisso que você falou, de tipo, a base. Eu acho que, por exemplo, meus aprendizes passam raiva comigo, porque a gente chega lá com a PEN comprada, a máquina toda, última geração, aí eu pego as minhas bobinas que estão guardadinhas lá em casa, coloco na frente deles e falo: vocês vão trabalhar 1 mês com essa máquina, vocês vão dominar essa máquina, memória muscular, firmeza de traço, espessura, pigmentação, delicadeza na pele, tudo vocês vão treinar com essa máquina primeiro, só depois que eu libero a PEN. Depois que a gente passa pela fase difícil, o que é mais fácil fica muito mais fácil, né? É igual você aprender a dirigir num Fusca e depois você dirigir uma Ferrari semi-automático ou automático. Exato. Eu fui mais. Eu falei isso com a minha aprendiz. Não tem como você querer fazer um zerinho, fazer um cavalinho de pau no carro, sem ter carteira de motorista, sem nunca ter pegado num volante. Exatamente. Então, às vezes, eu tô sentindo que hoje em dia as pessoas... vou começar a tatuar. Aí vai lá, entra na internet,
compra um curso de realismo direto, de cara, e fala, agora eu sou tatuador de realismo. E não exerce nem a autocrítica de analisar o trabalho e ver se realmente não precisa de mais tempo, ou de mais maturidade, ou de mais base, ou de mais técnica, ou de um aconselhamento. Tempo de prática mesmo, gente. Não tem coisa que, na teoria, a prática é outra. Não adianta falar, vou comprar um curso e vou cair de cabeça. Aí você pega diferentes tipos de pele, diferentes tipos de hidratação da pele, sabe? Até nos próprios materiais, o corte de uma agulha para o corte de outra agulha. Sim. Então, eu acho que dentro dessa parte técnica da tatuagem, a gente tem muito assunto ainda. E hoje a gente conseguiu dar uma pincelada levinha, mas com certeza a gente tem muito mais coisa para falar, sabe? Muito bom, muito bom. Fico muito feliz que a gente teve esse papo. Eu também, tá sendo lindo, viu? Tá sendo muito produtivo, acho que pra gente que tá participando, e eu espero que para todas as pessoas que escutem ou que assistam também. É isso, espero que todos tenham gostado, eu amei. E até breve no mais um Boas Papo.